Bem-vindos, professores da educação infantil, para esse momento de formação da educação especial, onde hoje falaremos com vocês sobre o Plano de Aula Individual, o PAI. Eu sou Vanessa, articuladora do setor de educação especial. Eu sou a Natasha, articuladora também do setor de educação especial. Nesse momento, nós iremos falar com vocês sobre a estruturação do Plano de Aula Individual, o PAI, sobre a sua elaboração, quem preenche e quando é postado no IDS. Lembrando nesse momento que esse movimento já acontece há bastante tempo na rede, sendo feito o quadro de adaptação e adequação curricular, bem quanto a adaptação em nível de turma. Porém, sentimos a necessidade de um planejamento mais individualizado, pensando nas crianças com deficiência, para promover o acesso ao currículo. Nesse sentido, o plano de aula individual ele foi implementado na rede de 2024 para ensino fundamental, para alunos com deficiência. E sentindo uma necessidade nesse ano de 2025, no primeiro trimestre, também estará sendo implementado na educação infantil. Hoje ele vai ser mais um momento de apresentação deste documento, como ele acontece, quem elabora, qual o seu preenchimento. Lembrando que a equipe gestora já teve esse momento de formação presencial, onde os gestores, as equipes gestoras já participaram desse movimento e isso já está acontecendo lá nos espaços em que vocês atuam. O plano de aula individual, como a Vanessa comentou, já é um movimento que acontece aqui na rede com o ensino fundamental. Ele faz referência a outros documentos legais, como o PDI e PEI. Aqui na rede, nós adotamos o nome de PAI, Plano de Aula Individual, e também vai seguir com essa mesma denominação aqui na educação infantil. O objetivo do PAI é qualificar as práticas pedagógicas de inclusão com olhar voltado à equidade no percurso de escolarização das crianças, ou seja, tornando ela protagonista do seu processo, assegurando o seu direito ao ensino inclusivo. Várias políticas públicas foram criadas e pautadas pensando em uma educação de qualidade para todos, independente de suas características individuais. Nós trouxemos alguns marcos legais que fazem alusão ao PAI, o Plano de Aula Individual. Dois exemplos que nós trouxemos: o primeiro é a Constituição Federal de 88, que garante o direito à educação inclusiva para todos, e a LBI de 2015, que é a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela assegura o sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, promovendo alcançar o máximo desenvolvimento dos indivíduos, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizado. Ela também cita a necessidade de criar um documento que contemple as características individuais do estudante, promovendo ambiente inclusivo por meio de ferramentas adaptadas do ensino colaborativo, ou seja, ela assegura a adaptação ao ensino às necessidades do estudante, com a participação de todos envolvidos nesse processo. A importância do plano de aula individual, o PAI, no processo de aprendizagem. Ele é um instrumento de planejamento, apoio e acompanhamento pedagógico do desenvolvimento da criança. Ele vem ao atendimento às necessidades específicas de cada criança, promovendo o direito ao acesso, permanência e participação no seu percurso escolar, também promover o seu desenvolvimento e autonomia, e o planejamento, discussão e aplicação são coletivos. Então, lembrando mais uma vez de que tanto a sua elaboração, a construção do PAI, do plano de aula individual, ele é de forma colaborativa. Acompanhamento contínuo. À medida que a criança vai desenvolvendo a aprendizagem, surgem progressos, dificuldades e obstáculos não previstos, e o monitoramento consegue ajustar a ajuda pedagógica à medida que a demanda acontece. O plano de aula individual, o PAI, é direcionado a crianças com deficiência e ou transtorno do espectro autista. Quem é responsável pela elaboração do plano de aula individual, o PAI, na educação infantil? Todos os professores. Os professores regentes será responsável pela postagem no IDS, fazendo a postagem dos anexos. Ele será de forma colaborativa, uma construção no drive da escola, conforme a organização de cada instituição. Então, a secretária, a organização da escola cria o drive e cada professor vai lá de forma colaborativa, vai alimentando esse plano e vai construindo
conforme a necessidade, o olhar que eles vão tendo com essa criança. É um plano de aula individual, um pai por criança. Ele é trimestral, então nós vamos seguir conforme o diário de classe também, a organização que já tem do diário de classe. E a postagem será no IDS, deverá acontecer em 2 momentos. Uma prévia no início do trimestre e a versão completa ao final do trimestre. Lembrando que vai ser 2 postagens. Uma você faz no início do trimestre, à medida que você for observando a criança, os avanços, as necessidades, tudo que ela for mostrando, você vai alimentando, você vai acrescentando nesse plano individual, e ao final do trimestre você salva ele, anexa e sobe para a plataforma. Com a implementação do PAI na educação infantil, não será mais necessário o preenchimento do quadro de adequação, adaptação curricular. E a adaptação, adequação curricular em nível de turma no instrumento de planejamento do professor permanece igual. Então, professor, esse aí é o nosso plano de aula individual, né? Ele começa ali com a estrutura física, com os dados de identificação da criança, né? E o diagnóstico que acompanha ela, o turno, o período e os professores, os profissionais que estão colaborando na elaboração desse plano. Vamos iniciar com o relato da criança, né? Vamos falar sobre quem é essa criança, para quem é direcionado esse plano, né? Quem é, o que ela sabe, seus interesses, suas fragilidades, como ela se comunica, se ela tem um objeto de apego, algum hiperfoco, como ela se comunica, se ela é uma criança verbal, não verbal, se ela compreende os comandos, solicita auxílio, né? Aqueles conhecimentos prévios que ela já apresenta ou aquilo que ela está se apropriando ainda, né? É importante a gente identificar as características específicas, né, de cada criança, né? Porque assim a gente vai ter os elementos, né? Que vão dar subsídios para o restante da elaboração do plano. Lembrando que ele é feito de forma colaborativa, né, com a participação de todos os profissionais que acompanham a criança. Então, cada profissional irá colocar um pouquinho do seu relato, né, daquilo que ela observa nessa criança. Próximo ponto que a gente tem ali do nosso plano é o quê? O que precisa ser ampliado, né? Que elementos do cotidiano vocês observam como barreira no percurso de escolarização dessa criança, né, que está interferindo, né? Por exemplo, pode ser questão de comunicação, rotina escolar, socialização, né? Aquilo que vocês já vêm observando, né, no dia a dia, né, que está interferindo ela nesse seu percurso escolar. Próximo tópico, como vai ser a adaptação, a adequação, né? De acordo com aquilo que precisa ser ampliado, né? Se ela precisa de um quadro de rotina com fotos, se precisa expor o antes e depois, se é necessário trabalhar com ela alguma coisa relacionada a algumas brincadeiras coletivas, dança, música, né? E o próximo tópico é o que precisa ser retomado, né? Aquele conhecimento ou aprendizado que não foi consolidado nas práticas vivenciadas que vocês vão precisar no próximo trimestre, né? Continuar né, adaptando, né, ampliando para essa criança. E o último tópico é aprendizagem evidenciadas. Aquilo que a criança conseguiu se apropriar, né, de acordo com a adaptação que foi oferecida a ela. Então é isso. Agradecemos em nome da Secretaria Municipal de Educação a todos os professores da rede e nos colocamos sempre à disposição enquanto setor de educação especial para possíveis dúvidas. Lembrando, né, que esse é um documento essencial que precisa sim ser implementado na rede para proporcionar o acesso à criança com deficiência. A equipe gestora já recebeu essa formação de forma presencial, então qualquer de vocês podem se direcionar à equipe gestora, assim como toda a equipe da articulação da educação especial.